Neste episódio, vamos viajar pela Península de Yucatán, um lugar muito misterioso no sul do México, com muita história. Os brasileiros conhecem essa zona por Cancún, que é a famosa cidade praiana, muito turística e conhecida pelo mundo inteiro. Porém, eu já adianto, Yucatán é muito mais que isso. Tem uma história gigantesca. Para ser mais preciso, sua história tem mais ou menos uns 66 milhões de anos. Para chegar de fato na Península de Yucatán, ainda me faltavam umas centenas de quilômetros. Eu precisava cortar um pedacinho de terra que era o estado de Tabasco. Lá eu tive a oportunidade de encontrar uma pérola, o rio Candelária. Passando assim na estrada, eu vi um rio no mapa. Decidi entrar para ver sobre o que se tratava. E acabei encontrando um rio maravilhoso. É um rio muito comprido, com cerca de 1000 quilômetros de extensão. Mal sabia eu que este era o último rio que eu ia cruzar em muitos quilômetros. A Península de Yucatán, em toda a sua extensão, mais de 145 mil metros quadrados, não tem um rio sequer. Mais um novo dia em México. Que calor! Eu nunca passei em nenhum lugar tão quente assim até então em minha vida. A temperatura chegava nos 40 graus, porém a umidade de 100% fazia aquilo ali parecer mais de 50 graus Celsius. Eu só conseguia pedalar bem nas horas da manhãzinha ou no final da tarde. Dormir só se for na rede e com mosquiteiro, porque tem muitos mosquitos na zona. Tanto que eu suava durante o dia pedalando, fazia necessário um banho bem dado no final de cada dia, para poder descansar bem. Nessas ocasiões que eu fui me topando com as primeiras lagoas entrando no estado de Quintana Roo. Depois de me meter mais de 5 quilômetros adentro do mato só para encontrar uma lagoa que eu tinha visto no mapa, todo feliz para banhar-me no final do dia, onde tocava uma temperatura agradável de 30 graus, mais o suor e a areia que estavam pegados na minha cara, eu
tive uma pequena surpresa. No lago estava cheio de crocodilos, isso mesmo, crocodilos de mais de 3 metros de altura, com um sorriso nada amigável. Realmente foi um encontro muito especial. Eu fiquei um pouco triste porque não poderia banhar-me, mas valeu todo o fascínio de encontrar animais desse porte tão grande, assim, livres na natureza. Caralho, crocodilo, mano. E a viagem seguiu assim, passando por lagoas, conhecendo paisagens lindas. A Península de Yucatán não tem montanhas, assim como também não tem rios. Mas algo que tem na península são os lagos, lindos. O mais bonito de todos é o Bacalar. Esse lago, conhecido na língua maia como Sian Kaan, a porta do céu, por ter, na cor de suas águas, ter 7 tonalidades de azul diferentes, visíveis aos olhos. É algo muito lindo. Além do que, a temperatura da água é ideal para ficar o dia todo banhando-se. Um verdadeiro desfrute. Muitos devem perguntar-se, mas se não há rios, como que há lagos nessa zona? E ademais, se não há rios, como que crescem tanta vegetação verde numa zona tão quente e com pouca pluviosidade anual? Bom, é porque os rios em Yucatán existem, só que eles estão debaixo da terra. A Península de Yucatán conta a maior galeria de túneis subterrâneos inundados com água doce. Isso mesmo, água doce. Acontece que foi bem nessa região do mundo que caiu um grande meteoro há 66 milhões de anos atrás, que foi esse meteoro que extinguiu os dinossauros. Se você observar o mapa do México, vai ver que o Golfo do México é como se fosse uma meia-lua. É justamente o formato que causou o impacto do meteoro, que caiu bem ao noroeste da Península de Yucatán, no mar. Foi a parte mais afetada em todo o planeta, pois recebeu o impacto em cheio. A força desse impacto foi tanto, a Terra se afundou para dentro do planeta por centenas de quilômetros. Os impactos posteriores ao primeiro impacto mexeram com todo o solo dessa zona, assim se formaram essas gigantescas galerias, e os rios passaram a correr por baixo da Terra para seguir seu curso natural, que é de nascer nas montanhas, pelas zonas montanhosas do norte-noroeste da Guatemala e desembocar no rio, na região do Caribe mexicano e do Golfo do México, porém tudo por baixo da terra. Como consequência do impacto desse gigante meteoro, também a superfície da Terra sofreu diversas perfurações. Na Península de Yucatán são mais de 6.000 perfurações catalogadas pelo homem, porém acredita-se haver muito mais. Esses grandes buracos encontram-se com os lençóis freáticos predominantes nessa zona, assim criando lagos profundos que os maias chamavam de cenote, e considerados sagrados, e que hoje em dia são chamados de cenotes, que é uma espécie de lagos que é formada por esses lençóis freáticos e são perfurados. A Laguna Bacalar, ela é na verdade um canyon, onde devido à inundação de 3 cenotes se formou essa gigantesca laguna que tem 42 quilômetros de extensão e uns 2 ou 3 quilômetros de largura.
Durante a minha estância no Lago de Bacalar, eu tive a oportunidade de realizar uma cerimônia chamada Temascal. É uma espécie de sauna da época pré-hispânica, mais ou menos desenvolvida há uns 3.000 anos pelas culturas mesoamericanas, não só os maias, mas também os zapotecas, os mexicas, os astecas. Consiste em uma sauna, um ambiente confinado, recebe o calor de pedras de origem vulcânica, e sobre essas pedras se joga água junto com algumas ervas específicas. E bom, ao jogar água sobre as pedras se cria todo um vapor, e esse vapor no ambiente confinado, impulsionado pelo cheiro dessas ervas, acaba criando nas pessoas, nos participantes, alucinações e até visões. É algo muito interessante, é uma cerimônia que é baseada toda em respeito com a Terra, está conectada com a Terra, o céu e os pontos cardeais, que são muito importantes para as culturas mesoamericanas. Em cada momento da cerimônia se faz referência a um ponto cardeal, ou seja, o norte, o sul, o leste ou o oeste. E assim se concreta esta incrível experiência. Encantado com tudo que estava aprendendo sobre a cultura maia, eu decidi seguir no caminho dos cenotes. Não me interessava ir à praia, conhecer Cancún ou Tulum, esses destinos tão badalados. Meu, olha a claridade da água. Será que dá pra ver aí? A claridade parece um espelho. Impressionante. Eu queria estar mais em contato com a natureza, me refrescar nas águas dos cenotes e conhecer mais sobre as populações indígenas. E assim fui desfrutando cenote a cenote. Alguns deles têm mais de 400 metros de profundidade. E é algo muito incrível. Cada um tem suas propriedades específicas. Houve um que eu fui, por exemplo, em que devido às propriedades minerais daquele cenote, a água era extremamente transparente, ou seja, era possível ver o fundo do cenote estando na sua superfície. Porém, a distância entre a superfície e o fundo era mais de 10 metros. Imagine só a nitidez em que era possível ver na água. Muitas pessoas fazem expedições de mergulho porque é possível conectar um cenote ao outro. Na verdade, é possível navegar debaixo da terra através dos cenotes até chegar no oceano. Porém, essas expedições demandam um tipo de custo muito alto, equipamentos específicos e bastante conhecimento, porque imagine só estar a mais de 30 metros abaixo da terra, dentro da água, e acabar o oxigênio. Fica um pouco difícil, né? Entrando num cenote, que é uma caverna subterrânea.
Em meu caminho rumo ao norte da península, conheci as ruínas de Cobá, uma antiga cidade maia que foi estrategicamente construída numa região única da península, que está entre 4 lagos. Na verdade, uma das pirâmides construídas na antiga cidade de Cobá está exatamente em cima de um cenote. A integração das construções maias com a natureza era algo impressionante. Os maias tinham um conhecimento astronômico muito bom, o que os fazia capazes de fazer muitas predições na agricultura e dessa maneira desenvolver tecnologia focada em aumentar a produção em espaços menores e também prever que tipo de alimento seria mais conveniente para plantar em cada ano e assim desenvolver a sua sociedade mais e mais. Cobá está localizado também entre o emaranhado de diversas estradas que eram utilizadas há mais de 2000 anos para transportar mercadorias. Malok intes tak estek aites katakesh ashim baton poitu lumis laka ya katakesh ay chin de suja el etsano to beson el cabo laka SSC de RL. A geografia da Península de Yucatán é realmente única. E sua história é muito peculiar e interessante. Acredite se quiser, esta é só a primeira parte. No próximo episódio eu vou contar para vocês como que se desdobrou o desenvolvimento de Yucatán na indústria até os dias atuais. Fique ligado no canal. Muito obrigado por acompanhar. Inscreva-se, ative as notificações e comente a sua opinião. Falou!